A paz do Senhor, meus amados irmãos, com alegria na alma, juntamente aqui com o Diácono Gabriel, para mais uma aula do canal Escola Bíblica. Estamos estudando nesse trimestre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Amém, Diácono Gabriel? Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos aí. Que Deus venha nos capacitar para falar mais uma vez e ensinar sobre essa lição linda e maravilhosa, cujo tema é a promessa, da proteção divina. É bem interessante que a gente vai entender através dessa lição que existe uma proteção divina, e essa proteção, sem dúvida nenhuma, vem direto de Deus. O texto áureo vai dizer: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91, verso 11. Então Deus, ele tem toda ali a região celestial ao seu favor para batalhar em favor do reino e da minha e da sua vida. A verdade prática vai dizer: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Aqui já deixa também um contraponto: existe princípios, também existe promessa. Se a gente cumprirmos os princípios, a sua palavra do Senhor, como vai dizer aqui, se a gente for fiel aos mandamentos de Deus, Deus, ele nos guarda. A introdução vai dizer: nessa lição tomamos Efésios capítulo 6 e o Salmo 91 para estudar as promessas de proteção que Deus fez ao seu povo diante das investidas do maligno. Então, através aí do Salmo de número 6, ou melhor, Efésios capítulo de número 6 e o Salmo de número 91, entenderemos hoje que Deus, ele é o Deus que batalha em favor daqueles que fazem a sua vontade. Passo aqui o primeiro tópico ao pastor André: proteção espiritual contra o inimigo. O primeiro subtópico: proteção contra o maior inimigo. Amém, Diácono Gabriel. Proteção contra o maior inimigo. Como já foi muito bem frisado pelo Diácono Gabriel, nesta aula de hoje, que fala a respeito da promessa de que o nosso Deus, ele nos protege, a proteção divina. Estaremos estudando a carta aos Efésios, a epístola aos Efésios capítulo 6, o Salmo 91, e a epístola aos Efésios no número 6, no capítulo 6, já vai nos apresentar quem é o nosso adversário. Louvado seja Deus, Lá no capítulo 6 da epístola aos Efésios é bem claro: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Esse tópico expressa claramente a carta aos Efésios, a epístola aos Efésios capítulo 6, já mostrando à igreja, mostrando a nós, os servos do Senhor, contra quem estamos lutando. Apresenta que nós de fato estamos em uma batalha espiritual. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, começamos a compreender e ter o discernimento das coisas do Espírito, e assim entendemos pela palavra de Deus que a nossa luta não é contra os seres humanos, não é contra a carne, a expressão feita na carta aos Efésios, mas sim contra demônios, contra principados e potestades. Obviamente, é claro que o homem natural, Paulo frisa isso na carta aos Coríntios, ele não vai compreender as coisas do Espírito, mas o homem espiritual, ele sabe qual é a sua luta também ela é espiritual. Nesta batalha o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da epístola aos Efésios nos mostra que nós devemos nos revestir de uma armadura, Ali o apóstolo Paulo usou essa forma figurativa da armadura de um soldado romano, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente como Deus nos disponibiliza essas ferramentas espirituais, simbolizando a armadura de um soldado romano, pela qual nós temos que nos revestir, nos capacitar para este combate espiritual, para essas lutas espirituais que nós vamos enfrentar ao longo da nossa carreira cristã. E terminando aqui diz: e ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e ao mesmo tempo quais as armas que Deus nos disponibiliza. A nossa batalha, enfim,
ela é espiritual. Vamos ver mais no decorrer da lição. Já passo então o segundo subtópico, os inimigos espirituais em Efésios, ao diácono Gabriel. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, como sempre aí, cheio do Espírito Santo, ele vai listar, qual que é o nosso inimigo espiritual. E todo crente ele deve saber que há uma luta espiritual. A gente vai ver que o crente ele tem duas lutas, né? A primeira é consigo mesmo, né? A própria palavra de Deus vai dizer: quando for tentado, não digas de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém é tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Desejo carnal. O ser humano, todos que são aí cheios do Espírito Santo e busca cada vez a melhor, ele tem que entender que existe essa luta contra ele mesmo, contra a sua carne. Também tem a segunda luta que ocorre na dimensão espiritual, e a gente vai ver que Efésios capítulo de número 6 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades celestiais, contra as hostes espirituais da maldade. Então o crente ele deve ter esse discernimento que tudo que agora ele faz a partir de uma perspectiva de uma nova vida, agora ele é cristão, agora ele é cheio do Espírito Santo, tem que passar pelo crivo do mundo espiritual e também do filtro da palavra de Deus. Quando a gente lê, como por exemplo a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então o crente ele deve estar sempre vigilante com relação ao mundo espiritual, porque isso realmente existe. De acordo com Efésios capítulo de número 6, existe ali uma hierarquia, ou seja, eles são organizados. Muitas pessoas têm uma interpretação equivocada com relação a demônios e Satanás ao achar que são seres totalmente descontrolados, mas não é isso que a Bíblia nos ensina quando fala a respeito de demoniologia, A gente vai ver que eles são seres extremamente inteligentes. A lição vai dizer que Satanás e os seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja, mas a gente vai ver que quando Jesus ele começa ali falando a respeito das bases da igreja, ele vai dizer: tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a qual as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Por esse motivo o crente deve estar sempre preparado espiritualmente, combatendo o bom combate, com armaduras, como vai dizer, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O crente ele deve estar sempre com a espada afiada, pastor André? A Bíblia deixa bem claro que nós precisamos da palavra de Deus para a gente vencer. Isso em muitos versículos. Josué capítulo 1, versículo 8, Salmo de número 1 também vai falar a respeito disso, Romanos capítulo 12, versículo 2. Então a gente deve estar sempre aí com a palavra do Senhor em nossas mentes. Passo aqui o terceiro subtópico ao pastor André: as armas espirituais do crente. Amém. As armas espirituais do crente. Descrita na Epístola aos Efésios capítulo 6, como já frisei lá no primeiro tópico, o Senhor vai usar o apóstolo Paulo de uma forma poderosa para ensinar a igreja, para nos ensinar que a nossa guerra não é contra carne e sangue, a nossa guerra é contra os principados, potestades, e o Senhor deixou para essa guerra armas poderosas em Deus, armas espirituais para que o crente possa usar. E o apóstolo Paulo ele vai usar a armadura de um soldado romano, como já frisei, para expressar de uma forma simples como nós devemos utilizar essa armadura, essas ferramentas para lutar contra este mundo espiritual. Primeiro ele começa dizendo que nós deveremos usar a verdade, uma arma poderosa contra a mentira do diabo, não é isso? Ele vai dizer assim: cingir os lombos com a verdade. O soldado romano usava uma capa e naquela capa tinha sempre
a simbologia do rei que ele estava defendendo, o império que ele estava defendendo. Se era um império romano, naquela capa tinha ali a tarja do império romano. Então o soldado defendia aquela verdade, lutava até a morte pelo seu império. O cristão vai cingir os lombos com o quê? Com a verdade do cristianismo, ou seja, com a palavra de Deus que nós hoje vivemos, defendemos e temos que lutar contra as mentiras e os enganos que Satanás opera neste mundo. Então, cingir os lombos com a verdade é estar defendendo e vivendo a palavra de Deus, o cristianismo. Nós vivemos pela verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é esse caminho que nós trilhamos, é esta verdade que nós defendemos, e nós não podemos ser enganados pelas mentiras deste mundo. Por isso devemos viver a verdade do Evangelho. Não é isso? Segundo, ele disse usar a couraça da justiça. A couraça era algo que defendia ali, que protegia a frontal, o coração, feito de uma espécie ali de malha de ferro, contra os dardos ali, contra as flechas, contra as espadas. Então o soldado usava aquela couraça que servia como proteção. Olha aqui, ó, uma couraça de justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais das tentações do maligno neste mundo. Lá no soldado era para proteger o coração, e a palavra de Deus diz que do coração da gente é que procede as saídas da vida, não é verdade? Então nós devemos proteger a nossa vida também, louvado seja Deus, das tentações deste mundo, dos enganos deste mundo, com a couraça da justiça aqui, guardando nossos sentimentos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. C, a preparação do Evangelho da paz de Cristo, né? Diz que nós devemos calçar os nossos pés na preparação do Evangelho. Como já disse, Cristo é o caminho. Nós estamos trilhando um caminho. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, Jesus o Senhor, ele nos disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e segue-me. Então, o crente fiel, ele tem que estar calçado com os pés na preparação do Evangelho. Não pode haver variação, não é verdade? Não pode haver atalhos. O caminho para seguir a Jesus, o caminho da salvação, ele é um caminho difícil. Quem diz que não tem que haver renúncia? Quem diz que não há condições para a salvação está enganado. Sim, ele já pagou o preço lá na cruz, mas existe renúncia, existe condições que nós devemos que ter e traçar para seguir o nosso Mestre, o nosso Senhor. Por isso, preparação do Evangelho da Paz, onde nós devemos calçar essa sandália do Evangelho, ou seja, trilhar o caminho e seguir após a Cristo, sem buscar atalhos, sem buscar meios fáceis. Não há nada fácil. Nós devemos sim estar preparados para seguir o Senhor até a sua vinda, até o último dia do nosso suspiro de vida nessa terra, porque é um galardão preparado para nós. Louvado seja Deus. E deu o escudo da fé contra os dardos inflamáveis do inimigo. Nós sabemos que a guerra espiritual é travada e nem tudo parece ser comum, não é verdade? Para a pessoa cética, uma tragédia comum, uma situação difícil é comum, mas quando nós olhamos com os olhos da fé, nós vamos olhar que há situações que se levantam contra a nossa vida, que nós só poderemos enfrentá-las com o escudo da fé. O que é o escudo da fé aqui? Já que o soldado usava um escudo contra as flechas, nesta analogia nós usamos o escudo da fé, que é o escudo da oração, contra as lutas que advêm sobre as nossas vidas, o escudo do jejum, o escudo da obediência. Tudo isso, através da fé, nós vamos conseguir apagar os dardos inflamáveis, ou seja, nós vamos conseguir vencer as lutas e as tribulações que se levantarem contra a nossa vida. Ou seja, a palavra de Deus diz que o cristão ele não anda por vista, mas ele anda por fé. Louvado seja Deus. Então coloque a sua fé em prática, principalmente quando as lutas se levantarem contra a sua vida. Esse é o escudo da fé. E o capacete da salvação, aonde nós devemos blindar a nossa mente contra os enganos, as ideologias deste mundo que tentam aí ofuscar, né? Ventos de doutrina. Quantos são levados por vento de doutrina, não é verdade? Está caminhando com Cristo e de repente absorve um engano,
uma pregação falsa, um falso profeta e acaba se desviando do caminho. Então o capacete da salvação é para que você tenha a sua mente focada em Cristo, na palavra de Deus, e F é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não é verdade? Olha aí então quantas ferramentas importantes o nosso Senhor nos deixou para nós guerrearmos contra essas hostes espirituais da maldade que existem, são reais, né? F é a espada do Espírito, que é a poderosa arma do crente, que é a Bíblia Sagrada. Nós vamos observar que o nosso Senhor Jesus venceu Satanás na tentação do deserto usando a palavra de Deus. Quando o crente está arraigado, firmado na palavra de Deus, os levantes virão, mas ele vai saber sobressair a esses levantes, porque ele tem a palavra de Deus como firmamento da verdade, não é isso? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, está escrito que Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Olha aí, porque a palavra de Deus é a verdade absoluta para a vida do ser humano. Então nós devemos andar na verdade, que é a palavra, é a espada do Espírito, a palavra de Deus que liberta, que cura e restaura. Eu já passo então o segundo tópico ao diácono Gabriel, a maravilhosa proteção de Deus. Primeiro subtópico, a proteção de quem se relaciona com Deus. Glória a Deus, aleluia, né? Usando como base aqui o Salmo de número 91, a lição nos mostra que aquele que tem a presença de Deus, aquele que tem a glória do Senhor sobre a sua vida, ele tem, né, a proteção vinda de Deus. É bem interessante a gente frisar isso, porque hoje em dia há muitos falsos profetas que vai às igrejas e diz: você tem milagre, você vai receber milagre. Sim, claro, Jesus ele é o dono do milagre e tem milagre para a sua igreja, mas tem milagres aqueles que não são somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Então, aqui essa lição, baseada no Salmo 91, vai deixar claro isso. A Bíblia diz: nunca se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que batalha em favor dos que nele esperam. Então aquele que espera no Senhor e faz a sua vontade, Deus ele é o Deus que batalha em favor dessas pessoas. Esse subtópico me lembra, por exemplo, a biografia de Daniel. A gente vai ver que Daniel, no seu capítulo de número 1, versículo de número 8, vai dizer lá: eu aceito em meu coração não se contaminar. Mais para frente a gente vai ver que o rei Nabucodonosor ele tem um sonho, e a Bíblia vai nos falar que ninguém tinha capacidade de interpretar esse sonho. Então ele, furioso, manda matar todos os sábios da Babilônia. Mas quando chega na vez de Daniel, a Bíblia vai nos falar que Daniel ele pede um tempo. Daniel ele pede um tempo, chama Ananias, Misael e Azarias, que é ali Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes babilônicos deles, e a Bíblia vai nos falar que ele faz uma oração e Deus ele responde essa oração de modo que ele faz um agradecimento a Deus, dizendo: Deus ele muda o tempo e as estações, remove reis, restabelece reis, dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Então a gente vai ver que Daniel ele aceita em seu coração não se contaminar no capítulo de número 1, e ao decorrer da sua caminhada, quando precisou da presença de Deus, Deus ele foi e agiu em favor da sua vida. Por quê? Porque ele foi um homem que fez a vontade do Senhor, não se contaminou com este mundo, e por isso recebeu aí benefícios da parte de Deus. Então o crente ele deve entender o seguinte, que Deus ele é poderoso para ajudar, Deus ele é poderoso para fazer em nossas vidas. Eu gosto muito de uma palavra que tem no hebraico, que só pode se dirigir quando se fala a respeito de Deus, que é a palavra bará. Bará é trazer à existência aquilo que não existe. Então Deus ele é tão poderoso que ele é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. A Bíblia vai nos falar: porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas que existem no céu e na terra, visível e invisível, seja principado, seja potestade. Tudo foi feito por ele e para ele. Deus, ele é o Deus que tem todo o poder. Por isso,
que nesse subtópico que vai falar a promessa de quem se relaciona, aquele que se relaciona com Deus tem que entender que Deus ele é poderoso o suficiente para fazer em nossas vidas. A Bíblia chega a dizer que tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Passo aqui o segundo subtópico ao pastor André. Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Deus, o nosso refúgio e fortaleza, né? Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, louvado seja Deus. Isso me faz entender, e o nosso Senhor deixou bem claro, né? Que as aflições fazem parte desta natureza caída do homem, em que ainda estamos vivendo, não é verdade? Há uma promessa para nós. O crente ele vive sobre as promessas de Deus. E para quem crê, aliás, elas se cumprem, não é verdade, Diácono Gabriel? Uma promessa, por exemplo, de que nós receberemos um corpo glorificado, onde não teremos mais as lutas, as doenças, as enfermidades, as dores deste mundo. Mas enquanto aqui estivermos, temos as aflições desta vida terrena. Este subtópico, Deus, o nosso refúgio e fortaleza, ele traz ênfase ao Salmo 91, no versículo 4, em que duas expressões chamam bastante a atenção. A primeira é o laço do passarinheiro. Trata-se, é claro, das ardilosas tramas que Satanás elabora, como o Diácono Gabriel bem frisou, o reino das trevas é sim bem organizado, viu? E aí em todo tempo o inimigo das nossas almas está tramando, está elaborando as astutas ciladas do diabo, como Paulo muito bem frisa, para derrubar um crente, para tirar ele da graça, não é verdade? Enfim, são tantas situações, até mesmo enfermidades. Por exemplo, aquela mulher que andava curvada, curada pelo nosso Senhor, era um espírito maligno que deixava ela naquele estado, ou seja, nem toda enfermidade, nós já estudamos isso neste trimestre, é oriunda de espíritos malignos, mas nós sabemos por este texto bíblico que existem sim enfermidades que são destinadas, oriundas de situações malignas, de setas malignas que acabam trazendo essas pestes perniciosas. Então, duas expressões aqui chamam a atenção no Salmo 91. A primeira é o laço do passarinheiro, que trata-se das ciladas, das astutas ciladas que o diabo prepara contra os servos de Deus. O apóstolo Pedro, inclusive em 1 Pedro 5,8, vai dizer que o diabo, o nosso adversário, deixa bem claro, ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha aí, tá vendo? Esse é o trabalho do adversário da nossa alma o tempo todo, é derrubar a raça humana. Louvado seja Deus. Começou no Éden e o trabalho ainda dele não cessou, mas nós sabemos que há um plano de Deus em andamento. Louvado seja Deus, e para aqueles que buscam a face do Senhor, há livramento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outra expressão é a peste perniciosa, que se refere à proteção contra enfermidades, olha aí, de caráter maligno. Aqui esse tópico fala que nós estudamos, sobre a cura divina, foi assunto nesse trimestre de aulas passadas, e afirma que o nosso Senhor Jesus ainda é o mesmo, continua curando, continua dando livramento para aqueles que o buscam. Louvado seja Deus. Ou seja, mesmo passando pelo laço do passarinheiro ou pelas pestes perniciosas, nós ainda temos refúgio e fortaleza em nosso Deus. Me faz lembrar que o Espírito Santo, que o salmista disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Deixando claro nesta aula que o nosso Deus está no controle de tudo. O mal opera, o mal existe. Mas por que Deus não livra esse ou aquele? Por que Deus permitiu isso ou aquilo? Precisamos entender que ainda estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, justiça e juízo, e Deus está assim trabalhando e dando livramento àqueles que se escondem, àqueles que estão sempre buscando estar à sombra do Onipotente e descansando, tendo fé naquele que nos livra todos os dias. Louvado seja Deus. Assim eu já passo o terceiro subtópico, a onipotência de Deus, ao Diácono Gabriel. Glória a Deus. Um subtópico que eu particularmente amei muito, que fala a respeito
do poder de Deus, né? Onipotente, aquele que tem todo o poder. Então todo crente, ele deve acreditar e entender e estudar sobre isso, sobre o poder de Deus, porque Deus, ele é o que tem todo o poder. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8, João escrevendo, né, ele vai dizer que Deus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é e que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Nesse subtópico, você, professor, deve passar aos seus alunos a grandeza de Deus, né? Deus, ele é grande, Deus, ele é poderoso. Aqui vai falar sobre a onipotência de Deus, né? Ou seja, Deus, ele tem todo o poder. Isaías, quando vai falar a respeito de Jesus, no capítulo de número 9, versículo de número 6, vai falar: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele tem todo o poder, ele tem toda a sabedoria, ele tem todo o conhecimento. O salmista, no Salmo 139, quando vai ali expressar com palavras a grandeza de Deus, ele vai dizer: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu ali estás. Se eu descer embaixo na terra, Sheol ou inferno, como algumas traduções vai dizer, tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Tem muitas pessoas que às vezes falam a respeito do culto: não consegui sentir a presença de Deus porque o som estava ruim, não consegui sentir a presença de Deus porque o pregador não pregou bem. Mas a Bíblia deixa bem claro que se você estiver no inferno e for um adorador, Deus, a presença do Senhor vai te guiar naquele lugar. Então a gente deve entender desta maneira, que Deus, ele é tão grande. Você, professor, ensine aos seus alunos, né, que Deus, ele é tão grande que independente do lugar onde a gente estiver, Deus, ele vai estar conosco, porque ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é grande, né? É interessante que a Bíblia, quando vai expressar a respeito de Deus, de Jesus, a gente vai ver que ele classifica Jesus para uma linguagem que nós conseguimos entender como rei. O rei, né? O Salmos 24 fala que ele é o rei da glória, Isaías 32 fala que ele é o rei de justiça, Mateus capítulo 2 ele é o rei dos judeus, Mateus capítulo 26 e 27 ele é o rei de Israel, e Apocalipse capítulo de número 19 ele é o Meler Amelahim, rei dos reis e senhor dos senhores. Então Deus, ele é poderoso, e nós que somos cristãos devemos ter isso em mente, que Deus, ele é poderoso e pode fazer infinitamente mais em nossas vidas, como a própria palavra de Deus vai dizer. Passo aqui o terceiro tópico ao pastor André: promessas e proteção. Primeiro subtópico: os inimigos serão derrotados. Glória a Deus, Diácono Gabriel. Os inimigos serão derrotados. De fato, sim, Diácono Gabriel, porque nós temos, louvado seja Deus, uma promessa para os últimos tempos, né? A doutrina das últimas coisas, né? A escatologia bíblica, onde o nosso Deus, o nosso Criador, ele deixou para nós uma esperança, sim, uma certeza. O inimigo das nossas almas, ele já está com o seu fim decretado, louvado seja Deus. Embora a igreja passe aqui muitas lutas e muitos levantes, e nós sabemos que isso se dá desde o início, né? Os 3 primeiros séculos da igreja foram de grandes levantes, começando com Nero, o imperador, e outros tiranos que se levantaram contra a igreja, sendo ali instrumentos de Satanás. Mas a igreja suportou e suporta até hoje e se mantém viva, alicerçada nas promessas do Senhor. Louvado seja Deus. Esse tópico está assim dizendo: ao longo da história, muitos foram os inimigos que se levantaram contra os planos de Deus para a igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada à doutrina dos últimos tempos, ou à escatologia bíblica. Na verdade,
em que, louvado seja Deus, todo o império e potestade e força que opera o mal serão aniquilados. O nosso Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 15, 24 diz: e depois virá o fim, quando estiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado o império, e toda potestade e força. Olha aí, há uma promessa de que o nosso Senhor, Ele está no controle da sua igreja e de todas as coisas, louvado seja Deus. Paulo, ele expressa bem sempre esta batalha espiritual entre o servo de Deus e a igreja. No capítulo 2 de 2ª carta ao Timóteo, ele vai dizer: sofre comigo o bom combate, sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para essa guerra. Olha aí. Então, o servo de Deus, ele não se embaraça com as coisas deste mundo. Paulo mostra claramente aqui que nós somos soldados de Cristo e não nos devemos embaraçar com os enganos deste mundo. Devemos até mesmo sofrer o bom combate, louvado seja Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 30 diz: tendo o mesmo combate que já em mim tendes vistos, e agora ouves que está em mim, louvado seja Deus. Paulo dizendo, o mesmo combate que vocês têm visto eu combater, combatam. Ele que era o pastor da igreja, na verdade. Então, chamados por Cristo como soldados de Deus, sabemos que a nossa guerra não é contra o ser humano, não é contra o próximo, não é contra a carne. Devemos amar a todos, mas com o olhar espiritual nós devemos entender, porque a palavra de Deus, ela diz em 1 Coríntios capítulo 2 e 14, o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito Santo, porque eles são loucura, e não pode compreender, porque só se entende as coisas espirituais aquele que é espiritual, louvado seja Deus. Então, diante de tantas guerras que acontecem, diante de tantas injustiças que acontecem, diante de tantos cristãos que no tempo que estamos vivendo ainda hoje, cristãos sendo mortos, perseguidos, a nação de Israel sendo perseguida, guerras em todo tempo se levantando. E por que isso? Porque nós sabemos que o adversário tem semeado a discórdia. Tudo que o diabo faz é semear a discórdia. Ele quer ver isso, Diácono Gabriel. Uma nação brigando contra a outra, um irmão brigando contra o outro. É isso que o diabo faz, semeia a discórdia. Mas você que serve a Deus, semeia a paz. Porque o bom soldado de Cristo, ele prega a paz, ele semeia a paz. Infelizmente, teremos que estar sempre guerreando, porque essa guerra espiritual ela se dará até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas há uma promessa de que aquele que é o Senhor dos senhores, aquele que é o Senhor dos exércitos, ele estará aqui dando a vitória final ao seu povo, àqueles que lhe obedecem. Passo o segundo subtópico: segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Olha aí que promessa linda. Glória a Deus, segurança e vitória àqueles que temem, Por quê? Aqueles que temem a Deus, eles cumprem a palavra do Senhor. Aqueles que temem a Deus fazem a vontade de Deus. E é por isso que Deus, ele assim o ajuda, a lição vai dizer aqui, hoje em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Segurança em vitória, e aqui eu queria enfatizar em Deus, porque em Jesus temos a vitória. Isaías 53, versículo de número 5 vai dizer que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, Jesus ele foi castigado a fim de que eu e você venhamos ter paz nele, como a lição vai dizer. E em Romanos capítulo de número 8, depois da morte de Jesus, Paulo ele escreve: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então a gente vai ver
porque há vários versículos que deixam bem claro, né, e categóricos que a vitória para aqueles que temem a Deus. Provérbios capítulo 10, versículo 22. As bênçãos do Senhor enriquece o homem, não acrescenta dores. Jeremias 29, 11. Bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que tu esperas. Isaías capítulo 1, versículo 1 vai dizer: se quiserdes e me ouvirdes, comerás do melhor desta terra. Então a gente vai ver através desse subtópico que Deus, ele tem coisas boas para a nossa vida, mas lendo aqui a gente vai ver também que temos compromissos vindo da parte de Deus, e isso também descontrariando toda essa ideologia, né, da predestinação, que não dá assim a responsabilidade ao ser humano de que nós devemos buscar a Deus, quebra. Por quê? Porque a Bíblia vai deixar bem claro que nós temos a responsabilidade de buscar a Deus, e isso em várias Bíblias, várias passagens. O próprio Jesus, ele vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, para que a gente venha aí ser vitoriosos em Jesus, é necessário que a gente teme a Ele. E a expressão externa daquele que teme a Deus é a obediência à palavra do Senhor. Passa aqui o terceiro subtópico ao pastor André: a abrangência da proteção de Deus. Amém, Diácono Gabriel. A abrangência, na verdade, nós sabemos que o nosso Deus, ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder em suas mãos. Louvado seja Deus. Salmo 33 vai dizer, né? Temam toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores da terra. Louvado seja Deus. Quando eu olho para a abrangência do universo e todos os seres que foram criados por Deus, eu até me espanto, né? E a gente fica abismado como alguns seres humanos não prestam reverência, né, a esse Deus que hoje, Paulo, a Bíblia diz que nós não o vemos por espelho, mas um dia o veremos face a face. Mas quando nós temos temor de Deus, nós vemos Deus primeiramente no ser humano, no próximo. Nós vemos Deus em toda a criação, nós vemos Deus em tudo, porque tudo que Ele fez é perfeito. Se há alguma coisa em desarmonia nessa terra, a culpa é do homem que vem destruindo tudo. Mas a criação, por se dizer, ela é perfeita, né? A gente vê Deus em cada detalhe da criação, na fauna, na flora, nos animais, enfim, nos seres viventes. Louvado seja Deus. Então, a onipotência de Deus significa que Deus tem todo o poder em suas mãos. Louvado seja Deus. Embora nós estejamos falando aqui hoje de que o mal opera, e por um tempo Deus vai permitir que esse mal opere, até para ver exatamente e dividir a raça humana naqueles que servem e querem obedecer a Deus e aqueles que não querem. É uma forma que nós podemos observar nas Escrituras, né? Malaquias, ele vai dizer: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Malaquias 3,18. Então Deus está dando tempo para que a humanidade decida quem quer servir: a Deus, a justiça, o bem, ou o mal que é real e existe, é o que estamos estudando hoje. À luz dos textos bíblicos de Efésios 6 e o Salmo 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Olha aí que coisa linda. Não só é onipotente, mas também é onipresente. Não está preso a tempo e a espaço, não é verdade? Eu, por exemplo, não dou um passo sem fazer uma oração. Se pego o meu carro para sair de casa, já ora a Deus: Senhor, me leva, me traz. Por quê? A Bíblia diz: uns confiam em carros e cavalos, né, na força do próprio braço, mas o salmista disse: eu faço menção do Senhor dos exércitos. Olha que coisa linda. Então, o homem que teme a Deus, ele não dá um passo sem pedir os cuidados de Deus, sem pedir a proteção divina. Louvado seja Deus. Por quê? Porque sabemos que estamos à deriva neste mundo, não é verdade? O mal opera, mas aquele que busca os cuidados do Senhor,
este encontra. Louvado seja Deus, não é isso? Por isso a promessa de proteção divina, ela abrange toda a nossa vida e também a nossa família, até aqueles que estão longe, não é verdade? Olha que coisa linda, onde estivermos, a bênção protetora do Senhor estará presente conosco. Salmo 46 vai dizer: Deus é o refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, a hora da angústia, o dia mau, ele vem para a vida de qualquer um de nós, porque ainda estamos nesta terra com um corpo corruptível, não é verdade? Com um corpo falível. Mas se clamarmos a Deus com fé, Ele será socorro bem presente na hora da angústia. Creia nisso, né? Estudamos hoje sobre a proteção divina, que é real e verdadeira. Eu mesmo já provei livramentos da parte de Deus. Quando o mal veio, quando a situação difícil veio, eu clamei ao Senhor e obtive livramento. Se você crê, Deus vai se fazer bem presente na hora da angústia em sua vida. Já passo a conclusão ao diácono Gabriel. Glória a Deus. Em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. É bem interessante aqui que essa lição, ela nos traz esse conforto. Primeiro, falou a respeito aqui de todas as estratégias aí do inimigo, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e falou também a respeito de que são potestades e que o reino das trevas são seres inteligentes, mas de contrapartida a gente vai ver um Deus que, como foi dito aqui, onipotente, que tem todo o poder. Deus, ele é o Criador e o resto é criatura. E é bem interessante que nós, que somos criaturas, chamados para ser filhos de Deus, tem como o Deus aquele que é o Criador, que tem todo o poder. Por isso, não precisamos de ficar preocupados, e sim temer a Deus, que uma vez temendo a Deus, ele cuida do resto, né? Nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que batalha em favor dos que neles espera. Passo a conclusão final ao pastor André. Amém, diácono Gabriel. Que lição maravilhosa, na verdade. Até nós estamos aqui hoje ministrando essa aula um pouco enfermo, eu enfermo, o diácono Gabriel um pouco enfermo. São as lutas dessa vida, mas estamos aqui de pé como bom soldado, na verdade, crendo no livramento, nos cuidados do Senhor. Na verdade, o choro pode durar uma noite, às vezes dura até um pouco mais, mas nós temos a promessa de que a alegria, ela vem pela manhã. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Não esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha, dar um like, compartilhar com muitas pessoas. Assim você ajuda esse canal a crescer e a evangelizar o mundo também. Faça a sua parte e assim Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.